Nós iremos meditar na palavra de Deus nesta manhã, no livro do profeta Isaías, capítulo 52 e também no capítulo 53. Hoje, um pouco diferente dos domingos que nós estamos pregando precisamente sobre a epidemia que nós estamos enfrentando. Tematicamente, nós estaremos pregando sobre a doutrina da ressurreição, estaremos pregando sobre a nossa esperança, estaremos pregando sobre o sofrimento do servo de Deus, o servo sofredor, Jesus Cristo. Estaremos pregando sobre a morte do Filho de Deus, e esta morte, que é vida, que nos traz aroma de vida, que nos traz a confirmação da ressurreição, da vida eterna com Deus. Estaremos também aplicando sobre os nossos sofrimentos diários, mas precisamente estaremos pregando sobre a ressurreição. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do verso 13 de Isaías 52. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará a admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele. Porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhando-o, mas nenhuma beleza havia que lhes agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens encobrem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou, porquanto foi cortado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas como o rico esteve na sua morte, porque nunca fez injustiça, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou ele, fazendo-o enfermar. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como o de sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém. Oremos.
Eterno Deus, Senhor de toda graça e salvação, Senhor da vida, Senhor que nos salvou, Senhor que nos redimiu do Teu Filho Jesus Cristo, nós rogamos humildemente, reverentemente, que o Senhor venha falar ao nosso coração. Aqueles que nos ouvem no seu culto doméstico, em seus lares, que ouçam a voz do Senhor também de forma reverente, que nós que aqui estamos pregando a Tua palavra, possamos também falar e ouvir a voz de Deus que acalenta e sossega a nossa alma diante de tantas necessidades, diante de tantos vitupérios, diante de tantas tragédias, diante de um surto viral que acomete as nações da terra, e os homens se atemorizam, ó Deus, por um vírus, por uma bactéria que se alastra, ó Deus, de forma pandemíaca em todas as nações, ou por quase todas as nações, e principalmente em nossa pátria, muitas vidas têm baixado, ó Deus, a morte, muitas vidas têm sucumbido aos grilhões da morte, mas a Tua palavra nos diz que a morte não nos vencerá. A Tua palavra nos diz em claro e bom som que nós em Cristo já vencemos a morte, por mais que ela nos alcance de forma temporária, finita e clínica aqui e agora. Não é o surto que nos levará para a morte, não é outras enfermidades que nos levará para a morte, não são circunstâncias que nos levarão às presas da morte, é Deus que nos levará para que possamos, quem sabe, passar aqui pela morte, sabendo que ela já foi derrotada em Cristo, a ressurreição, a vida eterna, a vida de regozijo, a vida plena no formato de Deus, que ressurgiu seu Filho dentre os mortos, para nos dar não apenas uma ideia, não apenas um som, não apenas um conceito, mas uma doutrina viva de que Jesus Cristo ressurgiu. Todos nós ressurgiremos, que Jesus Cristo é as primícias de Deus, nós também o somos. Se Ele ressuscitou, nós ressuscitaremos. Se Ele está vivo, viveremos para sempre. Porque este texto que nós lemos, a Tua palavra que é viva e eficaz, ela falará e já fala de forma única que nós temos vida eterna para sempre. Nada nos prenderá à morte, nada nos prenderá às fadigas dos sofrimentos que aqui enfrentamos, nada nos prenderá a esta terra. A Cristo sim, estamos libertos, a Cristo sim, estamos ligados e vinculados e cativos, a Cristo sim, somos seus servos, aprisionados pelo sangue do Cordeiro, não pelos grilhões do pecado, não pelos grilhões da morte, não pelos grilhões de Satanás, mas pelo sangue do Cordeiro, que foi derramado da planta, ó Deus, da nossa cabeça aos nossos pés, como bálsamo e unge. E em Cristo, fala conosco, para a glória de Deus, no nome de Jesus. Amém. Este texto que nós iremos pregar, irmãos, fala sobre o cântico do servo de Deus, o cântico do servo sofredor, o cântico de Jesus Cristo. Este é o quarto cântico da profecia de Isaías, por que não dizer assim, o último cântico da profecia de Isaías. Nós temos outros cânticos nesta mesma profecia, em outras porções. Por exemplo, no capítulo 42 se dá o primeiro cântico do servo, do verso 1 ao 7. No capítulo 49, do verso 1 ao 9, se dá o segundo cântico do servo de Deus, ao Messias, Jesus Cristo. No terceiro cântico está justamente no capítulo 50, do verso 4 ao verso 9. E o último cântico, o quarto cântico, ecoa nas palavras de Isaías, profeta messiânico, profeta de Deus, que anunciou o Evangelho há cerca de 700 anos antes que Jesus viesse ao ventre de Maria, o Verbo de Deus, encarnasse no ventre da Virgem. Aqui está do verso 13 do capítulo 52 ao
Este é um dos capítulos mais conhecidos na história da igreja, pela igreja do Senhor. Este capítulo não apenas fala do sofrimento e da morte vicária de Jesus Cristo, mas também este capítulo fala da exaltação do Filho de Deus, do Messias que era prometido desde o Éden, desde Gênesis capítulo 3 e o versículo de número 15. Nas profecias do Antigo Testamento, todas elas apontando para Jesus Cristo que viria e seria um intermediário entre o Antigo e o Novo Testamento. Entre testamentos, Cristo é o benfeitor e o intermediário. No Novo Testamento, as mesmas profecias também se fazem em alta voz. Por exemplo, em Atos capítulo 8, do verso 32 ao verso 33, nós temos a cena onde Filipe, diácono da igreja do Senhor, e também anunciador da palavra de Deus, pregador do Evangelho de Jesus Cristo, o Espírito Santo o leva para junto do eunuco que vem da Etiópia para Jerusalém, para adorar a Deus, para servir ao Senhor. E ele ali consegue um pergaminho, uma porção da palavra de Deus que justamente está escrita no capítulo 53 do profeta Isaías. E ali o Espírito de Deus diz a Filipe: aproxima-te deste carro e acompanha-o. E Filipe o faz. E o etíope justamente está ali lendo as escrituras do Senhor. E Filipe pergunta: compreendes o que tu estás lendo? E ele diz: como posso compreender se não há quem me explique, se não há quem me faça entender? E logo o eunuco pediu para que Filipe o subisse no carro e pudesse ali acompanhá-lo, sentado com ele, observando as escrituras de Deus. E as escrituras que eram lidas pelo eunuco falavam justamente destes versos maravilhosos que diz assim: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram a justiça. Quem poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida foi tirada. Em outra porção, no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, verso 17, está sendo pregada a palavra de Deus. E a palavra de Deus sendo pregada é dita: Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. No Evangelho de Lucas, no capítulo 22, no verso de número 37, é dito a respeito de Cristo, e tudo se cumprira a respeito de Cristo, que ele foi contado com os malfeitores, porque a mim se refere, está sendo cumprido. Lucas 22, 37. Em 1 Pedro 2, 24, o apóstolo do Senhor, também pregando a sua palavra, ele diz: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, vivamos para a justiça, com suas chagas fostes sarados. Todos os evangelistas, apóstolos, profetas do Senhor estão falando a respeito daquele que é chamado de um servo sofredor. O servo sofredor. Dos capítulos 40 do profeta Isaías ao capítulo 55, nós vamos ter porções da palavra de Deus, porções de capítulos onde Deus está chamando o seu povo ao consolo, está ciente de que Deus envia a salvação, de que Deus é o salvador do seu povo, de que Deus é a esperança viva para salvar o seu povo, que se espalha por Israel e pela face da terra, e gentios que serão também alcançados. Por exemplo, no verso 1 do capítulo 40 de Isaías diz: consolai, consolai o meu povo, diz vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe, porque já findo o tempo da sua milícia, da sua luta aqui, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. E ele diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai o ermo na vereda de Deus. A glória
É dito mais no capítulo 43, verso 1: mas agora diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. É dito também no capítulo 52, verso 3 e verso 9: porque assim diz o Senhor, por nada fostes vendidos, e sem dinheiro sereis resgatados. Rompei em júbilo e exultai a uma, ó ruínas de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo, redimiu a Jerusalém. Diante de tantos versos que se conclama o anúncio do consolo de Deus: consolai, consolai, consolai o meu povo. Deus também está falando às nações pagãs, Deus também está falando aos ímpios, Deus também está falando àqueles que não temem e tremem diante de sua palavra. Deus também fala para que eles ouçam a voz de Deus, vejam Jesus Cristo, conheçam a Deus e venham servir ao Senhor, sabendo que o Espírito de Deus é quem os persuade e o traz, é quem os incomoda e os limpa e os purifica e os livra de pecados para servir a Deus. No capítulo 51, verso 1, diz assim a palavra de Deus, e no capítulo 52, verso 12: ouvi vós, os que procurais a justiça, os que buscais o Senhor, olhai para a rocha de que fostes cortados, e para a caverna do poço que fostes cavados. Porquanto não saireis apressadamente, nem vos ireis fugindo, porque o Senhor irá diante de vós, o Deus de Israel será a vossa retaguarda. E Deus assim o é para todos aqueles que nele confiam, para aqueles que o buscam a Deus, para aqueles que buscam o Senhor, para aqueles que estão sob a sombra dos cuidados de Deus para a sua salvação, para aqueles que temem a Deus. Sim, Deus estará não contra eles, mas por eles. Quem tentará acusação contra eles? Propriamente dito, indo para os versos, e a cada 3 versos nós temos uma estrofe neste último cântico. Dos versos 13 a 15, nós temos a primeira estrofe que fala sobre a exaltação do servo de Deus, Jesus Cristo. Do verso 1 ao verso 3, nós temos a segunda estrofe que fala sobre a rejeição do servo e a rejeição da sua palavra. Da terceira estrofe desse cântico, do verso 4 a 6, nós temos a morte em si, a morte expiatória, a morte vicária do servo de Deus, Jesus Cristo. Do verso 7 a verso 9, nós temos a submissão do próprio Deus à sepultura, à morte, para vencê-la como homem, Deus, homem. E por fim, do verso 10 a 12, nós temos o triunfo deste servo na sua ascensão e exaltação. Que Deus assim nos assista. Na primeira estrofe, do verso 13 a 15, nós temos a exaltação do servo de Deus. Nós temos aquele que é o servo, é dito nas Escrituras: este é o meu servo. O próprio Deus está falando, o próprio Pai, falando ao Filho, aos homens: eis que o meu servo procederá com prudência. E prudência aqui é a obediência ao Pai, é a obediência a Deus. Ele procederá com prudência, ele será exaltado e elevado, será muito sublime. O servo de Deus, embora desfigurado entre os homens, embora desdenhado, rejeitado pelos homens, ele se torna exaltado, elevado e muito belo, perfeito, sublime, porque lá está o obediente filho, lá está o obediente servo que procede com a justiça de Deus, com a prudência que vem de Deus, uma obediência séria e viva, e a obediência mais santa possível, una entre ele e Deus. Ele obedece ao Pai para salvar os seus filhos, os filhos de Deus, os seus irmãos, aqueles que são agora em Cristo encarnado irmãos. A palavra de Deus em outras porções, por exemplo, como em Isaías 5,16, fala que o Senhor dos Exércitos está alto e sublime, assentado sobre o seu trono, santificando com justiça o mundo e todas as coisas. A palavra de Deus nos diz em Isaías capítulo 6, verso 1, que o profeta também viu o Senhor alto
para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Daqueles que servem a Deus. É isso que o servo procederá com prudência. No verso 14, diz que as nações pasmam, os reinos pasmam, os homens pasmam, as gerações dos homens pasmam, a história em si, ela pasma diante daquele que, embora muito desfigurado, embora rejeitado pelos homens, embora desdenhado, a sua imagem não é uma imagem que nós nos agradássemos, embora a imagem de Jesus Cristo encarnado não fosse assim tão atraente, a sua mensagem a sua vida a sua justiça aquilo que ele faz é agradável às nações, porque é a palavra de Deus. Embora os homens pasmem à vista dele, porque o seu aspecto era muito desfigurado, diz o profeta Isaías, o seu aspecto era um aspecto terrível, de dores, de sofrimentos, de consternações, de angústias, de sofrimento, não apenas porque estava assumindo uma cruz para libertar homens, mas porque estava tomando todo o cálice da ira de Deus, estava tomando para si toda a vontade justa e santa de Deus para salvar o homem, para salvar cada ser humano na terra. Os sacrifícios não eram completamente para satisfazer a vontade do Criador. Satisfazia temporariamente e continuávamos em pecados temporais e até a morte. Mas agora há muito sacrifício, e esse sacrifício é um sacrifício de dores. Jesus Cristo se tornou um homem desfigurado. Jesus Cristo, embora na sua beleza de justiça para salvar humanamente o seu sofrimento, há uma feiura que os homens olham, e os homens desfiguram, e os homens rejeitam, e os homens não querem por causa da aparência que não é atraente. A aparência do Filho de Deus que está sofrendo por nós não é uma aparência atraente, de chamamento, apenas para os eleitos de Deus, apenas para aqueles pelos quais Jesus Cristo sofre por eles, para resgatá-los e salvá-los. Estes sim olham para a aparente feiura e o desfiguramento do Filho de Deus, e eles se veem nele, porque eles também estão sofrendo os mesmos sofrimentos e recebendo o juízo de Deus que veio a Cristo. E nós não podíamos receber esse juízo por completo, mas ele veio a Jesus e transformou um homem completamente desfigurado em sua aparência. Diz o texto: e a sua aparência, mais do que a dos outros filhos dos homens, assim causará admiração. Sim, porque a palavra de Deus, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, causa admiração às nações. É Deus quem fala. Não apenas eles pasmam diante da aparente feiura do sofrimento de Jesus Cristo, mas agora eles pasmam admirados. Ninguém poderá fechar a sua boca. Jesus Cristo fechou a sua boca para que mudo fosse obediente até a morte de cruz, morte terrível, morte horrenda. Mas agora os homens, eles também fecharão a sua boca para não maldizer, para não arrogantemente levantar sua voz contra o Criador, levantar sua voz contra o Salvador. Os reis fecharão a sua boca por causa dele. Ele, Jesus Cristo, é o motivo, é a causa singular pelas quais aqueles que, mesmo sem entender, se renderão. E se não se renderem aqui, e se não fecharem aqui os seus lábios, quando ele voltar como rei vitorioso, na sua ascensão, na sua beleza, na sua glória, na sua santidade completa e plena, todos os homens se ajoelharão e ali, mudos, emudecidos, poderão apenas glorificar aquele que vive e que reina por toda a existência para sempre. E ele é anunciado, este que é anunciado, muitos o verão, muitos o contemplarão, e aquilo que foi anunciado, muitos também nem verão pela fé, nem o contemplarão
revelado nos ouvidos da fé, mas apenas aqueles a quem o Senhor assim designou. O apóstolo Paulo aos Romanos, ele nos diz assim no capítulo 10, mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. O apóstolo João, no seu Evangelho, no capítulo 12, a partir do verso 37, ele diz assim: e embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso, não podiam crer, porque Isaías ainda diz: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Isto disse Isaías, porque viu a glória dele e ficou a seu respeito. Contudo, dentre muitos, as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos das sinagogas, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Justamente esse primeiro estrofe, ela já nos coloca na segunda estrofe, e a segunda estrofe, agora, em vez da exaltação de Cristo entre as nações, embora muitos o rejeitem, não o contemplem pela fé e não os ouçam pela fé, agora eles rejeitam o servo, propriamente dito, e eles dizem: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Um dos reformadores da igreja do Senhor, na história da igreja, chamado João Calvino, ele interpreta esse texto dizendo: a quem foi revelado? Quem são aqueles que somente foi revelado a palavra ou a promessa da salvação? Quem são estes que apenas a eles foi direcionado a mensagem do Evangelho de forma verdadeira, para que não apenas entendam, mas ouçam e vivam a palavra de Deus? E naturalmente, obviamente, a resposta é aos eleitos de Deus, à igreja do Senhor, à igreja santa, ao corpo de Deus, ao corpo de Cristo na terra. Quem creu em nossa pregação? Muitos ouvem, aos milhares ouvem, aos bilhões ouvem a pregação do Evangelho, mas poucos, muitos, nem todos creem. Apenas aqueles a quem o braço do Senhor é revelado. E o braço do Senhor que se revela é a vontade do Senhor, é a destra do Senhor que se revela para salvar, e salvar pecadores, dos quais nós somos os principais, dos quais nós somos estes homens que precisamos de Deus. Quem creu na pregação do Evangelho, espero que você creia nessa pregação e viva com uma máxima de intensidade essa pregação do Evangelho na sua vida. A quem foi revelado o braço do Senhor, espero que você tenha este conhecimento, este discernimento, e prudentemente obedeça a voz de Deus, daquilo que foi revelado a você, descortinado a você, Jesus Cristo, aquele que é rejeitado pelas nações, aquele que é rejeitado pelos homens. Hoje, nesse surto que nós estamos vivenciando, nesta pandemia que nós estamos sendo com ela envolvidos em muitas situações, ou múltiplas situações, a palavra de Deus tem sido proclamada de forma vital, de forma singular, de forma precisa, e essa deve ser a função da igreja. A palavra de Deus tem se levantado de forma graciosa para levar o amor de Deus, a justiça de Deus às nações. A igreja tem se colocado de pé e inúmeras vidas têm vindo a Cristo. Ateus têm se convertido, Bíblias têm sido lidas e relidas, Bíblias têm aumentado seus volumes nas leituras, nas compras e tudo mais. A palavra de Deus é a voz que em qualquer tempo, e principalmente no tempo de crise e de sofrimento maior e da morte que se aproxima dos homens, os homens recorrem à palavra de Deus. Ela é a solução última. Todas as demais nações não têm aquele pelos quais eles rejeitaram como servo para morrer por outros. Somente o cristianismo tem isso. Somente o cristianismo
fé, e nós estamos aqui por causa da pregação do Evangelho. Nós vivemos a fé em Cristo por causa da pregação do Evangelho. No verso 2, nessa segunda estrofe, da rejeição do servo se diz: porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Ele foi na sua ascensão crescendo como um broto, como uma árvore nova, como um renovo, como aquela árvore profetizada que todas as aves que simbolizam as nações, todas as aves dos céus vêm e se aninham nela, mas a sua semente é como um grão de mostarda, pequenino, tão pequenino, e quando cresce se torna maior que todas as árvores. E as aves do céu, que simbolizam as nações da terra, vêm e pousam e descansam, e ali faz seus ninhos, e ali descansam nos braços desta árvore, que é Cristo, que nasce como um renovo, como uma árvore que é um broto, um sejo, que está subindo, crescendo e forte, mas ao mesmo tempo ele está numa terra seca, ele está numa terra sedenta, ele está numa terra faminta, ele está numa terra que não tem alimento, ele está numa terra que é a terra que Deus o colocou e o plantou, e ele está ali nesta terra, crescendo como um renovo, mas tendo suas raízes fincadas numa terra completamente devastada pelo pecado, devastada pela solidão do homem sem Deus, devastada pela desesperança e pelas crises que o pecado traz ao nosso coração, devastado. E mesmo assim ele está crescendo, e mesmo assim crescendo, diz o verso 2, que ele não tinha aparência nem formosura. E aí nós voltamos ao verso 14, muito desfigurado, não tinha aparência e nem formosura, estava ali olhando, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse, embora fosse a árvore que nasce, que cresce, que sobe, que se alteia, que a copa de suas árvores se estende a ponto de as nações virem repousar sobre ele. Mesmo assim, o seu sacrifício é tão doloroso, é tão sofredor, é tão aflitivo, que nós olhamos para Cristo e nós não vimos nele nenhuma beleza que nos atraísse, que nos agradasse. Diz o texto que ele era desprezado por todos, desprezado também por nós. Ele era desprezado pelos homens, era rejeitado pelos homens, e ele se torna, além do servo sofredor, um homem de dores, que sabe o que é padecer, sabe o que é sofrer. Jesus Cristo, ele sabe o que é padecer, ele sabe o que é sofrer, e este de quem os homens escondem o rosto se tornou desprezado, e todos nós, olhando para aquele que é o homem de dores, nós o desprezamos e não fizemos caso. Para a justiça completa de Deus ser feita, de ser aplacada a ira de Deus, não havia em nós nenhum interesse por Deus, nenhum interesse pela palavra de Deus, pelo Cristo de Deus, pelo Messias de Deus, pela voz de Deus, pela salvação de Deus, e nenhum homem natural lá este interesse de buscar o Senhor naturalmente. É preciso haver uma ação poderosa, porque nós, sem Cristo, sempre rejeitamos a Deus. Todo homem natural sem Cristo sempre rejeita a Deus, de forma direta e oponente, sempre rejeita este homem de Deus. Na terceira estrofe, do verso 4 ao verso 6, nós encontramos a morte do servo de Deus, a morte vicária, a morte de cruz, a morte substitutiva, ou seja, ele na morte, sofrendo por nós, estava substituindo-nos no nosso sofrimento final, das dores eternas, estava nos substituindo na cruz, tomando o nosso lugar, o lugar daqueles que são eleitos de Deus. E aqui Cristo está chamando-nos para que, por meio da sua morte, nós fôssemos batizados na sua morte, nós pudéssemos morrer a morte de Cristo, para viver a vida de Cristo, do Cordeiro de Deus. Diz aí o verso 4, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de
Deus e oprimido. Quando se diz que Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas dores sobre si, não significa dizer, propriamente dito, que nós não iremos mais ter sofrimento. Não significa dizer que nós não vamos ter mais dores, que nós não vamos ser acometidos por enfermidades e doenças e até por uma crise viral que se alastra pelo mundo afora. Não significa dizer que estas coisas não irão nos vir a nós física e organicamente. Virá sim. Ele assumiu todas as nossas dores, Ele assumiu o nosso sofrimento, Ele assumiu todas as nossas iniquidades, Ele assumiu sim todas as nossas enfermidades, sim, as espirituais, bem como as físicas também. Mas, propriamente, o profeta do Senhor fala de uma expiação espiritual, de um pagamento entre Cristo e Deus, entre Cristo e os homens. Ele se colocando no lugar dos homens, assumindo o sofrimento dos homens, assumindo as dores, as enfermidades espirituais dos homens, assumindo sim a nossa culpa, a nossa carga, tomando sobre si aquilo que era pesado para nós, as nossas iniquidades, as nossas transgressões, a nossa incapacidade, a nossa rebeldia, a nossa injustiça, tudo para que o aflito e ferido de Deus, o Deus encarnado, está sendo oprimido pelo Pai, golpeado pelo Pai, para que nós fôssemos alcançados. Para que nós fôssemos alcançados. Porque todos nós, como diz a palavra do Senhor, andávamos desgarrados como ovelhas, longínquos do pastoreio de verdade. Éramos uma igreja apóstata, longe do redil do Senhor, longe do arraial do Senhor, longe dos tabernáculos do Senhor, longe dos atos do nosso Deus. Estávamos longe, perdidos, sem função, sem razão, sem fundamento, sem esperança, sem fé, tendo Deus como sustentador de todas as coisas, mas nós não o reputávamos como nosso Deus, e estávamos desgarrados como ovelhas, longe do redil de Deus. Cada um de nós andava por nós mesmos, pelas nossas aparentes esperanças, pelas nossas aparentes alegrias, pela nossa própria razão e fé, pelo nosso próprio entendimento e conhecimento, pela nossa própria direção, e a nossa própria direção era o pecado que habitava em nós, era o egoísmo do homem que se alastrava em nós, começando tudo que se avantajava diante dos nossos olhos, que o mundo nos oferecia, que a carne nos oferecia, que o inimigo das nossas almas nos oferecia, que todas as coisas que lutam contra o reino de Deus nos oferecia. Estávamos como ovelhas desgarradas, cada um caminhava pelo seu próprio caminho. Mas Deus é tão gracioso em salvar, que mesmo nós andando a nossa própria sorte, a nossa própria frente, a nossa própria desesperança e morte, embora pensando ser esperança e vida, embora em tudo isso Deus fez cair sobre seu Filho, Jesus Cristo, a morte, o resgate, a expiação, o pagamento, a iniquidade de todos nós. Por causa das nossas iniquidades Ele teve que vir, para que por meio destas iniquidades nós fôssemos livres, pagos. Não há mais prisão, não há mais pecado, não há mais escravidão, não há mais desesperança, não há mais morte. Embora enfrentemos as angústias dos nossos dias, embora enfrentemos as crises dos nossos dias, embora enfrentemos o nosso corpo que padece, nasce para a morte, ele nasce, cresce e começa a murchar e mirrar para a morte. Embora ainda estamos nessa carne, Jesus Cristo venceu para nos libertar da morte, nos tirar da escravidão. A quarta estrofe deste cântico fala sobre a submissão do servo de Deus, dos versos 7 a verso 9, diante da morte voluntária do próprio Deus.
Ele mesmo determinou a sua morte, o tempo de sua morte, a existência de seus dias para a morte. Ele mesmo determinou a sua ressurreição. Ele mesmo determinou os fatos. Apesar de tudo isto, ele humilhou-se ainda mais, sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele humilhou-se ainda mais, diz o verso 7. Ele foi oprimido e humilhado. De todas as formas, Deus estava o esmagando, e de todas as formas, Cristo voluntariamente foi à humilhação, ele foi à opressão, ele foi para que os homens pudessem tocá-lo e dar cabo de sua vida, os homens estarem ali com ira violenta, com ira sanguinária, mas assim foi a direção do próprio Deus que estava encarnado. Ele foi oprimido, ele foi humilhado. Ele sofreu tantos duros golpes e castigos. Ele se humilhou, ele se sujeitou a uma pesada aflição, a ponto de, no jardim do Getsemane, ele suar sangue. Naquela noite fria, naquela noite, embora os 11 a sós, naquela noite, embora os 11, tem um que é um traidor que vem com a turba para o prender e o jogar às feras, jogar a cruz. Ele foi oprimido e humilhado, diz o profeta Isaías, mas ele, sendo assim, não abriu a sua boca em nada. Em nada ele reclamou, em nada ele cogitou altear sua voz contra o Pai. Simplesmente ele levantou sua voz para a oração, dizendo: Senhor, passa de mim se for a tua vontade, se não for, que seja feita a tua vontade, que ela se realize. Passa de mim este cálice, mas que a tua vontade se realize. Ele está ali diante dos homens que estão lhe submetendo à morte, à opressão, à injustiça, a um julgamento terrível. Eles estão ali colocando para que ele fale o que eles querem e continue sempre em silêncio. E ele faz. Ele está ali sendo empurrado pelos homens para a calúnia, como fizeram com ele, para o despachar a sorte das suas vestes, para o ferir com uma lança, para pregar cravos sobre seus pés e mãos, para o colocar uma coroa de espinhos sobre si. Ele está ali para que vinagre lhe seja dado. Ele está ali para sofrer desnudo e amortecido depois de ser espancado pelos seus algozes, pelos verdugos, por aqueles que se levantam para não apenas fisicamente assolar a carne de Jesus Cristo, mas espiritualmente também nós estávamos ali para assolar o corpo de Jesus, para que aquele mesmo corpo fosse o meio pelo qual ele morrendo salvássemos da morte do dragão terrível que é Satanás e do seu pecado sobre nós. O profeta de Deus também, através dos lábios dos apóstolos, o apóstolo Pedro, assim nos diz o Senhor, no capítulo 2, versículo 22 de sua primeira carta, o qual não cometeu pecado e nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que por nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Com suas chagas fostes sarados. Justamente é isso que diz o verso número 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha perante os seus tosquiadores, os seus tosadores, aqueles que são os verdugos, estavam ali, não apenas para despachar sobre o seu corpo sofrimentos e tortura e flagelo, mas para dar cabo da sua própria vida. Em tudo isso, Jesus Cristo não abriu a boca. Ele abriu o Getsemane para orar, ele abriu diante de Pilatos para revelar a verdade do Evangelho, a verdade de Deus. Cristo é a verdade que leva o homem à verdadeira e único caminho de vida, que é a verdade. E lá na cruz, quando ele diz as palavras finais, está tudo consumado, que ele entrega nas suas mãos a obra que ele veio fazer,
entrega nas mãos do Pai, que tudo está perfeitamente consumado. Sim, ele fala, mas ele fala de forma diferente. No verso de número 8, nesta quarta estrofe, onde ela nos reporta a submissão, a humilhação de Jesus Cristo, diz a ele que ele foi o juízo opressor, arrebatado da linhagem, de sua linhagem, e quem dela cogitou. Ele foi arrebatado, ele foi cortado. Arrebatado aqui ele foi ceifado violenta e brutalmente, assim como se golpeia uma árvore, aquela árvore que em terra dessedentada, em terra seca, cresceu a ponto das aves do céu alinhar-se sobre ela, das nações estarem repousando sobre as promessas de Deus. Os algozes estão cortando a árvore, estão cortando a videira verdadeira de forma violenta e brutal e empurrando para que ele morra. Ele foi arrebatado por juízo opressor, um juízo que foi opressor, um juízo que não foi normal, que foi incomum, que foi ativo, que foi diferente, um juízo que foi: eu vou lavar as mãos, um juízo que foi entre Barrabás e o vosso Messias. Quem vós quereis que sejam libertos? Barrabás, é claro, ladrão, enquanto o Messias a morte. Crucificam, gritaram todos que ali estavam, com a boca cheia de sangue, o sangue do Redentor, o sangue do Cordeiro de Deus. E assim se fez. O Estado da ordem, Pilatos da ordem, os verdugos estão ali para executar a ordem, porque por juízo o opressor foi ele arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou. De sua linhagem, ele foi ferido. E da linhagem dos santos estava ali aquele que é o patriarca de todos os santos. E embora os homens não lembrem dele, os homens se esqueçam dele, ele foi cortado para que pudesse ser reatado, religado. No mesmo interim, diz aí que ele foi ferido, cortado da terra dos viventes, ou seja, morreu, e por causa da transgressão ele foi ferido, ele enfrentou a morte. No verso 9 diz que após a sua morte foi designado a sepultura com os perversos. Na sua morte, entre ladrões ele estava, entre dois ladrões ele estava, e a um deles Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Jesus está diante da morte, diante da cruz, diante dos algozes, diante dos transgressores, dos seus eleitos que ele há de salvar, e daqueles que não serão salvos. Ele está diante de todos os homens da história da humanidade. E ali, Jesus também está diante de dois ladrões, e um deles ali é salvo, um deles ali é alcançado, mesmo ele sendo designado com eles para a morte. E na morte, propriamente dito, ele esteve como rico. E o rico aqui é José de Arimateia, que vai, solicita o seu corpo a Pilatos, e antes que termine o dia de sábado, e ali da sexta para o sábado, o Shabat, o descanso, e ali se faz muito rapidamente aquele funeral, e se coloca Cristo numa tumba nova, num sepulcro novo. Ele esteve também com ele. E posto que nunca fez justiça, como diz o verso 9, nem um dolo se achou na sua boca, ele morreu por cada um de nós. E a última estrofe, irmãos, justamente é a estrofe do triunfo, da exaltação, da ascensão. Do versículo 10 ao versículo de número 12 faz toda a dimensão de razão porque chegamos até aqui. Por que nós chegamos até aqui? Por que existe razão para a morte do Filho de Deus? Por que existe razão para tamanha crueldade, tamanho sofrimento? Será que foi uma fatalidade? A morte de Jesus Cristo? Será que foi um acidente na história, ou circunstâncias que vieram e atingiram e acometeram a morte? Será que é a injustiça dos homens, o pecado dos homens que fez com que Jesus morresse?
trágica ou por uma espécie apenas de fatalidade. Que nada é fatalidade, que nada é apenas um acidente trágico no curso da história. Não, nada, pelo contrário. O que é que diz o verso 10? Todavia, da mesma forma que no verso 4 diz certamente, aqui diz todavia, ao Senhor agradou morrer fazendo enfermar. Ao Deus Pai, ao Deus Yahvé, Ele se agradou, Ele se satisfez em esmagar, em degolar, em moer o seu próprio filho, fazendo com que seu filho pudesse adoecer, enfermar, estar com contusões graves na cruz, não apenas feridos pelas marcas dos homens sobre o seu corpo, mas Jesus está ferido por causa do nosso pecado sobre ele. Veja que dimensão maior. E ali Jesus ferido por causa dos nossos pecados sobre ele. Percebamos que o Senhor agradou morrer, fazendo com que seu corpo pudesse adoecer, enfermar, ser amortecido, perder o vigor e se tornar um homem de dores para a sua vida. Diz o verso 12: quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, ele verá a posteridade, a sua posteridade, e prolongará os seus dias. Ele, Jesus Cristo, é aquele que dará a sua alma como o ofertante. Ele é o ofertante. Ele dá a sua alma ao sumo sacerdote. Ele entrega-se ao sumo sacerdote, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele está ali se entregando ao Pai de forma voluntária. Ele está dando a sua alma como oferta pelo pecado de outros, de pecadores, dos quais nós mesmos somos. Ele está dando a sua alma, ele está entregando a si. E ele entregando a si, ele está vendo que há prodígios. E os prodígios são que a posteridade, aqueles descendentes que virão, eles se prolongarão, e não apenas eles, mas os seus dias. Será de eternidade em eternidade aqueles que foram salvos pela cruz? Será de eternidade em eternidade aqueles que foram salvos pelo próprio Deus? Eles prolongarão os seus dias, porque Deus o fará assim. E a vontade de Deus está ali estabelecida sobre cada um dos filhos de Deus. A vontade de Deus está ali estabelecida em prosperando sobre as mãos de Cristo, e agora se curvam e se impõem para abençoar e salvar a todos os homens que estão longe do Evangelho do Senhor. Todos eles. Não apenas os ismaelitas serão salvos, não apenas os judeus serão alcançados, mas agora aos gentios, as nações, ouvirá a doce voz salvadora de Deus e virá para trazer esperança e alegria a cada um de nós. No verso de número 11, ainda se diz que ele verá o fruto penoso do seu trabalho. O seu trabalho é um trabalho de sacrifício, o seu trabalho é um trabalho dolorido, o seu trabalho é um trabalho de calvário, o seu trabalho é um trabalho de um sacrifício que não era como os sacrifícios anteriores, pelos quais apenas se matava o animal. Não, ali está o Filho de Deus, o próprio Deus, sendo amortecido pelas mãos dos anjos. É o próprio Deus. Há um trabalho laborioso que ele veio fazer, e a sua alma fica satisfeita pela vontade de Deus que assim foi cumprida. Este servo, diz o verso número 11, este servo, com o seu conhecimento, ele justificará muitos, porque este servo ele é um justo. Veja as expressões que o profeta Isaías usa. Ele é um servo, é o único servo que é filho. E este servo que é filho de Deus, que se encarnou como verbo de Deus, ele é o justo de Deus, e como justo de Deus, ele vai justificar os homens com o conhecimento da sua voz, da sua palavra, da sua rica voz, da sua rica palavra, com o conhecimento das Escrituras, com o conhecimento de Deus, os homens serão justificados. Cristianismo é sinônimo de conhecimento.
Cristianismo é sinônimo de conhecer a Deus. Cristianismo é sinônimo de conhecer a Deus por meio do Evangelho que Deus nos conferiu. E através deste conhecimento, muitos justificados, Ele levará sobre si a iniquidade deles, apenas daqueles que Ele substituiu na cruz. Embora as nossas necessidades de conhecimentos, por exemplo, os homens hoje estão enfrentando uma crise de conhecimento, uma crise de saúde pública e sanitária, estão enfrentando qual medicamento será o mais perfeito para o tratamento desse surto que nós estamos enfrentando. Será que são estes que têm sido anunciados e até diagnosticados e comprovado que aplicando muitos têm sido curados? Mesmo assim, há tantos experimentos em animais, em laboratórios, experimentos, apenas para a busca do conhecimento, para sarar e curar e livrar da morte pessoas que um dia vão ter que morrer. Mas Jesus Cristo, com o seu conhecimento, é completamente diferente. O conhecimento de Jesus Cristo é um conhecimento que nos justifica por meio da fé. O conhecimento de Jesus Cristo é um conhecimento que nos livra da crise espiritual pelo qual estamos enfrentando, seja ela das enfermidades físicas, seja ela da enfermidade mortal, o pecado. Ele nos livra das crises. O conhecimento de Deus nos dá esperança, porque na esperança nós podemos saber que, por mais que sejamos acometidos por enfermidades físicas, Deus nos dá esperança para que vivamos a esperança na alegria e na fé que nós temos dado pelo Senhor. Este que é um homem de dores, ele verá o fruto penoso do seu trabalho. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará. O apóstolo Paulo também nos vai lembrar isso, que nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, tanto nos que se perdem, manifestando nós em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Manifestando nós o bom perfume de Jesus, manifestando nós o conhecimento que vem de Deus. Por último, verso 12, nessa última estrofe, diz o texto sagrado: por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Ele dará a este homem de dores outros homens também de dores. Irmãos, nós somos homens de dores. A igreja do Senhor é uma igreja de dores e de sofrimento, de hostilidade. Você sabe o que é padecer. A igreja do Senhor. Domingo passado eu trouxe um dado aqui, diante de tantos dados de mortos que a gente tem visto aí nas mídias. Eu trouxe dados de milhões de mortos desde o 1º de janeiro deste ano ao dia 25 de março, inclusive de mais de 9 milhões de crianças que foram abortadas no Brasil e no mundo. Quase 10 milhões foram abortadas até o dia 25 de março deste ano. E um dado interessante é que apenas na Nigéria, entre janeiro e fevereiro, morreram 350 crentes perseguidos. Sabe o que significa isso? Que não é só na Nigéria, mas é em toda parte. Nós somos uma igreja de dores. Nós somos uma igreja que é sofredora e peregrina. Nós somos uma igreja que sabe o que é padecer. E Deus deu a Cristo para que Ele fosse, sim, aquele que recebe de sua parte o despojo do seu penoso trabalho. Ele recebe de sua parte o despojo do seu trabalho que Ele fez. Diante de todos, diante dos poderosos, diante dos homens e das mulheres, Ele recebe com os poderosos. E aqui está a igreja de Deus que tem sido alastrado sobre ela perseguições, mortandade. Tem sido através da igreja, através da sombra e dos passos da igreja, o sangue da igreja tem caído sobre a terra. E nós somos os despojos de Deus para Cristo. Nós somos os poderosos de Deus para Cristo, para que no sofrimento de Cristo, na força de Cristo, no poder de Cristo, também nós soframos
mas com Ele sejamos arrebatados como seus despojos, porque na morte Ele derramou a sua alma por nós, para que nós possamos salvar. Diz o texto, finalmente, o povo foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos e por eles intercede, pelos transgressores intercede. No fim de tudo, no fim de todas as batalhas, tenhamos a Cristo como nosso ajudador e o nosso consolador. Tenhamos a Cristo como nosso intercessor. Tenhamos a Jesus como aquele que luta por nós em todo o tempo, mesmo diante de crises sanitárias pelas quais enfrentamos, mas diante do nosso pecado, ainda mais que enfrentamos todos os dias. Que diremos, pois, diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, se Cristo é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes, por todos nós o entregou, não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Somos os despojos de Cristo. Quem é que inventa a acusação contra os eleitos de Deus, se Deus já os justificou por meio do seu conhecimento? Quem é que os condena, se Deus já os salvou através da morte e da ressurreição do seu Filho? É Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Nós vamos ler finalmente dois textos. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 2. E aqui nós encontramos a humilhação e a exaltação de Jesus Cristo. Filipenses capítulo 2, verso 5, diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Um outro texto para o nosso entendimento está em Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1, a partir do verso de número 5, a parte B desse verso, diz assim: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes, para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém. Que Deus aplique a sua palavra em nosso coração, para a glória